dia, parceiros de jornada. Opa, agora sim! Sejam bem-vindos aí. Essa é a preparação da primeira semana. Então, a partir aí do dia 1º nós começamos a leitura, né? E o que a gente vai encontrar pela frente, né? A gente vai encontrar um relato maravilhoso aí do começo de todas as coisas, né? O livro de Gênesis significa o livro dos princípios, né? Começo da humanidade, a criação do mundo, do homem, do casal, do pecado, né? Da queda, da família, do caminho, né? Dos homens, né? Os homens começam a escolher os seus caminhos diferentes e as consequências de suas escolhas, né? Então a gente vai vendo na história ali, desde Adão e Eva, quando eles decidem andar independente de Deus, isso já gera toda uma crise, um desequilíbrio, já gera uma inimizade entre o homem e Deus e o homem e o próprio homem, tanto que na geração seguinte já Caim mata Abel, né? A terra é amaldiçoada, nós temos uma série de consequências complicadas, né? E nós vemos aqui um detalhe importante, né? A Bíblia, ela não se preocupa em dar detalhes científicos da criação, porém, ali no início, ela fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Depois a terra tornou-se, ou era sem forma e vazia, depende da tradução, mas isso pode envolver um lapso muito grande de tempo, até porque a própria palavra de Deus explica que um dia para Deus é como 1000 anos. Então, durante esse período aí, pode ter acontecido muita coisa na fase de criação, tá? Então, nós não vamos trabalhar aspectos científicos e correntes de interpretação. Nós vamos trabalhar as lições de aplicação para a nossa vida, tá? O que aconteceu, tá? E qual foi o propósito de Deus? O primeiro ponto é que Deus é um ser relacional, ele faz a criação no plural, né? Passamos o homem, isso já indica a pluralidade de Pai, Filho e Espírito Santo. E João já fala que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Jesus estava, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então você já vê essa definição de que Deus criou e que ele já estava lá, e que ele criou a sua imagem e semelhança para que houvesse um relacionamento. Então a ideia principal aqui da criação é que Deus quer se relacionar com o ser humano. Tanto que mesmo com a queda ele continua acreditando no homem e preparando um caminho para a redenção, tá? Nos capítulos 1 e 2 nós vemos então a criação da terra, do homem. Nos 3 e 4 nós vemos a queda e as suas consequências, a inimizade com Deus, com o próximo, com a natureza. No capítulo 6 nós vemos a corrupção de toda a humanidade. Então Deus providencia ali com Noé a arca. E aí tem uma nova geração que acontece. Então tem o dilúvio, né? E no fim do dilúvio Deus faz uma aliança com Noé, e a partir daí tem uma nova geração. Dura muito pouco essa paz e tranquilidade, porque no capítulo 11 nós vemos também a Torre de Babel e 2 descendências dos filhos de Deus e dos filhos de homens ficam bem separadas aí, em que acontece ali uma geração que procura Deus e uma geração que já não procura Deus. No capítulo 12 nós temos o chamado de Abraão, no 13 e 14 o início da jornada de Abraão, no 15 a aliança com Abraão, tá? 16 tem o nascimento de Ismael, quando Abraão toma uma decisão com Sara errada, tem as consequências até hoje disso, que são os árabes em conflito com os israelenses. No capítulo 17 nós temos ali a circuncisão, que é ali uma questão da nova aliança com Abraão ali, a aliança com Abraão, aliás. Temos no 18 a promessa de um outro filho com Sara mesmo, né? No 19 temos Sodoma e Gomorra também, já uma destruição novamente, né? Mas no 21 nós temos o quê? O nascimento de Isaac, né? Isaac já começa a roubar ali o coração de Abraão e começa a ser o número 1. E aí Deus então no capítulo 22 tem o quê? A prova de Abraão, né? Quando ele pede o filho Isaac, é claro que ele não iria querer o filho, ele só queria testar o coração. E Abraão creu, por isso que ele foi extremamente abençoado. Então nós temos que acreditar
que o Senhor é o Criador, que Ele tem o governo de todas as coisas e que tudo aquilo que Ele fala conosco, inclusive que estará falando nessa semana de leitura com você, Ele há de cumprir, porque Ele é fiel e a sua palavra não volta vazia. Na sexta-feira nós nos encontramos então para compartilhar o que Deus falou com cada um de nós, né? E se ainda tiver alguma dúvida remanescente, que a sua Bíblia de estudo ou alguma pesquisa não tirar, a gente pode conversar a respeito na sexta-feira. Te vejo lá e boa leitura, boa jornada essa semana aí. Em nome de Jesus vai ser uma bênção.